Vamos juntos. Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, gratidão por tudo. Nós estamos aqui para cumprir a Tua vontade, não a nossa. Tu sabes que tudo nós estivemos e estamos dispostos a cumprir para que a Tua vontade seja feita. Pedimos que nos perdoe algo que não agradou, mas a nosso desejo, a nossa vontade, o nosso coração, e Tu pode sondar. Sabe, Pai, que é sempre Te agradar, é sempre fazer a Tua vontade, Todo tempo, papai. é sempre, Papai, cumprir o Teu chamado, o Teu objetivo. É verdade, papai. No nome de Yalcha. Em nome de Yalcha, papai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Assim seja. Que os Teus filhos tenham temor, Pai. Tenham temor. Não deixa a carne falar mais alto do que o Espírito. Verdade, papai. O Espírito deve sempre estar comandando Assim seja. todas as nossas atitudes, dando ouvido ao conselheiro. Sim, papai. Porque quando nós ouvimos os conselhos, somos bem-sucedidos. É verdade. Gratidão por tudo. Por tudo, papai. Gratidão. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Vamos assentar, irmãos. Pode colocar o ventilador circulando. Pode ligar o ventilador aí para circular um pouquinho o ar, né? Porque nós estamos aqui muitas pessoas. Em nome de Yalcha. Esse aqui é um óculos de Marajá, viu? Esse aqui foi o irmão Alberto que me deu. É, esse aqui é um óculos de Marajá. Então, irmãos, acho que acabou. Então, amados irmãos, eu quero que os irmãos abram a palavra. Nós vamos abrir em Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Página 268. Eu vou ler na King James, agora que os irmãos estão de King James. Página 281. Deuteronômio 8, versículo 15. Deuteronômio 8, versículo 15. 282. 8:15. Olha só. Vou começar aqui
8:14. Deuteronômio 8:14 diz assim, estou na King James, que teu coração se ensoberbeça e venha a te esquecer do Eterno, o teu Yahweh, que te fez sair da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto. Que o teu coração não ensoberbeça, irmãos, e venha se esquecer do Eterno, o teu Yahweh, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto. Tá vendo? Apocalipse 12. A mulher foi levada ao deserto, para um lugar que Yahweh tinha preparado. A mulher, Filadélfia, foi levada para um deserto. Está fazendo conexão com esse texto, que fala que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, né? A gente, quando lembra de imenso, a gente lembra de terreno espaçoso, de Alcha 22. Terreno espaçoso, imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes, cheio de serpentes e escorpiões mortais, numa terra seca e hostil. E Yahweh tirou a água da rocha para te saciar a sede. Yahweh tirou a água da rocha para te saciar a sede. Aqui ele começa falando aqui que esse deserto que nós estamos passando, primeira coisa, ele é perigoso. É um deserto perigoso. Por quê? Está cheio de serpentes e escorpiões mortais. Cheio de serpente e escorpiões mortais. Como é que essas serpentes e escorpiões mortais mata esse povo que está conduzindo pelo deserto, irmão da vizinha? Com aquelas palavras. Isso. Para seduzir, para enganar. E para matar a fé. Essas pessoas, elas são como serpentes, com uma língua bífida. É uma língua bifurcada. É uma língua, como eu já falei, perto da gente nos elogia, longe da gente nos amaldiçoa. Tá entendendo? Fala uma coisa pela frente e outra coisa pelas costas. Fala assim: irmão, essas palavras que você fala, não tem como não ser de Yahweh. As suas palavras têm que ser de Yahweh. Depois pelas costas fala assim: não, o irmão Arthur, ele estudou muito a Bíblia. Ele tem muito conhecimento da Escritura. Está entendendo? Então, pela frente fala uma coisa e pelas costas fala outra. Então, essas são essas serpentes. E elas picam. E quando elas picam, elas injetam um veneno mortal nas pessoas que estão distraídas. Sabe? Ela injeta um veneno. E a pessoa, ela fala assim: não, é verdade. É verdade. Chegar lá em Belo Horizonte, você já dá o nome da sua conta corrente, os pagamentos que você tem já vai para a conta do irmão Arthur. E o outro, não, eles pegam o carro dos irmãos, transferem para o nome deles. Então isso vai propagando como sendo um veneno
E esse veneno vai matando a fé das pessoas. As pessoas não querem nem ouvir a mensagem, não querem nem saber. Só de falar o meu nome, o nome dos anciãos, o cabelo já arrepia. E a palavra está falando aqui, ó. E Al te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, e numa terra seca e hostil. O que é alguma coisa hostil, irmã de M? O que é algo hostil? Irmã Julie, o que é um lugar hostil? Você sabe o que é um antônimo? É o que é o oposto, tá? Então você imagina o Jardim do Éden. O oposto é um lugar hostil, é o deserto. Então é o oposto do Jardim do Éden. Então é um lugar que habita, é só coisa para te machucar, é cheio de espinho. O deserto é cheio de espinho, tem muito cactos, tem espinho, e você tem que andar com atenção, porque vai dar uma topada num cacto, dá um chute num cacto sem querer, quando você está caminhando, aí você vai ver se é gostoso. Não é gostoso não. E é por isso que você tem que andar nesse deserto com muito cuidado. Tá entendendo? Com muito cuidado de quem é que está se aproximando de você, se é amigo ou se é inimigo. Por quê? Porque aqui está falando que Al está conduzindo um povo num imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes, escorpiões mortais, e numa terra seca e hostil. Mas Ial tirou água da rocha para te saciar a sede. Mas Ial tirou a água da rocha para te saciar a sede. Isso lembra quem? Papai falou assim, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando uma bilha de água. Vamos abrir essa passagem? Deixa marcado aqui, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15. Papai tirou a água da rocha para te saciar a sede. Agora a gente vai lá em Lucas. Lucas 22, 7. Página 1401 na King James. Que bonitinha essa voz. Lucas 22, 7. Lucas 22, 7. Olha só. 1401. Acabou? Lucas 22, 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então, Ialcha enviou Pedro, que é Cafas, Cefas, e Alrana, o apóstolo, recomendando: ide preparar-nos a Páscoa, para que a ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água.
Ao entrar na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa que ele entrar. O que é a representação de casa, irmão Davizinho? Igreja. Quando fala casa, remete a igreja ou templo. Então ele está falando assim, ó, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um pote d'água. Aí ele fala o quê? Segui-o. Papai deu a ordem. Vocês devem segui-lo. E atrás dele. E fala, ó. Você deve segui-o até a casa que ele entrar. Vocês devem segui-lo e entrar na casa que ele entrar. E comunicareis ao dono da casa. Aqui fala proprietário. É a mesma coisa de dono. E comunicareis ao dono da casa. Mestre, manda indagar-te. Onde é o salão de hóspedes? No qual podereis cear a paz com os meus discípulos. Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior. Ele vai conduzir, na Bíblia Yahweh Shalom fala, e ele vai te conduzir ao andar superior. Ele vai mostrar para vocês uma ampla sala no andar superior. E o que é a promessa de Filadélfia aos vencedores de Filadélfia, irmã Alaide? O templo. O templo é chamada de casa do Yahweh vivo. Então, você percebe como que está conversando? Existe um homem carregando uma talha d'água que vai conduzir um grupo de discípulos ao andar superior. Vocês devem segui-lo, entrar na casa que ele entrar. A casa da mãe Filadélfia. Vamos abrir essa passagem? Hã? Aonde está? Cânticos 8. Lembrando do exército, Apocalipse 14, do exército seguindo. É. Página 923. Aonde quer que vá. Né? 923 na King James. Quanto, mano? 923. 923. Na King James. Então, eu tô vendo aqui. Na King James, versículo 1. Cântico 8, versículo 1. Deixar um tempo os irmãos acharem. 923. Olha só. Na King James. Ah! Que bom seria! Ah! Que bom seria se fosse meu irmão. Meu igual. Meu igual. Amamentado aos seios da minha mãe. Que bom seria. Que bom seria que você fosse meu igual e não meu diferente. Que você pensasse igual eu. Que bom seria que você cresce como eu creio. Que bom seria que você tivesse sido amamentado nos seios da minha mãe Filadélfia, porque é isso que o filho varão fala. O filho varão nasceu primeiro, depois nasceram os filhos de Filadélfia. Por isso o filho varão, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Ele foi o primeiro a nascer. Então ele está falando aqui, o filho varão. Ah, que bom seria
que fosse meu irmão, viu? Filho da minha mãe, meu irmão. O filho da minha mãe é meu irmão. O meu igual, amamentado aos seios da minha mãe. Então, quando eu te encontrasse fora de casa, eu poderia te beijar à vontade e ninguém me desconcertaria. Eu te conduziria e te traria à casa da minha mãe. É o que papai falou lá. Quando você entrar na cidade, você vai encontrar um homem carregando uma bilha, ou uma talha, ou um pote de água. Você segue ele. Ele vai conduzir vocês a uma casa. E ele vai te introduzir ao andar superior dessa casa. É essa casa aqui, ó, a casa da mãe dele, a casa da mãe Filadélfia, que começa aqui embaixo na terra e conclui no andar superior no templo celestial. Quando ele fala, vai te introduzir no andar superior, porque ele está no primeiro andar. Ele está no primeiro andar. E você percebe o link com Daniel 1:12, que ali tem Micael, os seus anjos, filhos do seu povo. Ou seja, seu povo, sua família. Viu a conexão aqui com o texto de Lucas? Você já tinha associado isso? Já tinha? Então vamos de novo. Vamos pegar aqui, vamos deixar Cânticos 8 e vamos lá de novo em Lucas 22. Página 1401. Ó, Lucas 22:10. Ao que ele lhes orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Seguiu até a casa que ele entrar. Que casa é essa que ele vai entrar? A casa da mãe? Filadélfia. É a casa da mãe? Filadélfia. Está no andar térreo. Está no andar térreo. E vocês perguntem a ele: aonde que o mestre vai celebrar a Páscoa? Aí ele vai levar vocês aonde? Ao andar superior. E aonde que é o andar superior da casa Filadélfia? O templo celestial. O templo celestial. Isso está onde? O templo celestial está em 1 Timóteo 3. Vamos lá. 1 Timóteo 3. Página 1589. Aqui de Diz assim, ó. Diz assim, 1 Timóteo 3, versículo 12. Olha aqui. 1 Coríntios. Eu vou pegar aqui de primeiro, tá? Vamos abrir 1 Coríntios 3, 12. Página 1525. 1 Coríntios 3, 12. Vou começar aqui antes de ir lá em Timóteo.
1525. Diz assim, ó. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém construir permanecer, se a obra de alguém construir permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas de fogo. Viram? Aí, versículo 16. Agora ele fala da casa. Olha. A casa que aquele homem, ele lançou alicerce profundo e está construindo uma casa. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário do Iau e que seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Iau, este o destruirá. Pois o santuário de Iau, que sois vós, é sagrado. Fazendo link com a igreja, formada de pedras vivas. Fazendo link com a igreja, formada por pedras vivas. Se alguém vem e quer destruir esta igreja, feita por pedras vivas, esse tal será destruído. Estão entendendo? Aqui fala de uma construção, não uma construção humana, mas uma construção feita por pedras vivas. Pedras que Iau escolheu, pedras escolhidas. Pedras escolhidas. Aí, agora você pode ir lá. 1 Timóteo 3. 1589. Na King James. 1 Timóteo 3. Vamos começar. 3:11. 1 Timóteo 3:11. Diz assim: as mulheres. Que mulher é essa aqui, irmão Ed Cleiton? As igrejas. As igrejas, da mesma maneira, devem ser respeitáveis. Não caluniadoras. Caluniador. O que é alguém caluniador? É quando inventa uma mentira de alguém inocente. Então está falando às igrejas, falando assim, olha, que as mulheres, as igrejas, não sejam caluniadoras. Não inventem mentira do outro que está inocente. Cuidado, porque Iau vai te julgar e vai te encontrar em falta. Cuida da tua obra, ao invés de querer cuidar da obra do outro. Por quê? Esses que vêm aqui, quer
infiltrar nosso meio, eles não vêm aqui para nos ajudar em nada. Eles vêm aqui para querer alcançar uma condição para nos trair, para nos caluniar, para falar mal, para nos derrubar, para lançar um contra o outro. Porque o objetivo é tomar as ovelhas para si mesmo. Eles não estão preocupados com a obra de Yahweh. Eles estão querendo as ovelhas de Yahweh. E aqui fala, olha só, as mulheres da mesma maneira devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Viu? Ser fiel é aquele, vem como amigo e sai como amigo. Ao invés de vir como amigo e sair como inimigo, vem como amigo e sai como amigo. E não sair como inimigo, nos caluniando. Porque é aquilo que nós já falamos. Aquele que pega uma notícia mentirosa e sai divulgando isso para outros canais, sem ter nenhuma prova concreta, porque esse que saiu do nosso meio, recebeu dinheiro da igreja para casar, recebeu cama do irmão, guarda-roupa do outro, recebeu o carro que deu multa e não pagou a multa, recebeu ajuda de combustível e fala que vendeu tudo na terra dele e veio aqui duro. Que dinheiro foi esse que nem para casar tinha? Vendeu tudo na terra dele, chegou aqui duro. Aonde que foi esse dinheiro? Porque foi a igreja que pagou o casamento dele. Então, essas igrejas que estão falando aqui não sejam caluniadoras. Continuando. Os diáconos, é diácono? Não. É o quê? Os servos devem ser maridos de uma só esposa. O que está falando aqui, agora você entendendo com o olhar espiritual? Que o ancião, que o diácono cuide daquilo que Yahweh colocou na tua mão. Não tem esse negócio de eu estar apacentando ovelha da África, não. Você cuida da igreja local. É da igreja local. Isso que é ser marido de uma só esposa. A esposa aqui é a representação da igreja. Você cuida bem dessa igreja. Ao invés de você querer ter um monte de igrejas e cuida mal de todas elas. É como representação de Salomão, que tinha quase 1000 mulheres. Então, continuando. Pois todos aqueles que servirem bem como servos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez. Intrepidez na fé que há em Yahshua Mashiach. Viu? Aqueles que fazem a obra com dedicação alcançam intrepidez. Foi aquilo que foi comentado de irmão Shaul. Ó, como é que ele conseguiu essa intrepidez? Entendeu? Isso é uma promessa. Ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escreva essas orientações. Contudo, se eu demorar, está falando com os discípulos que estão debaixo do altar do incenso. Contudo, se eu demorar, fique ciente
de como as pessoas devem comportar-se na casa de Ial, que é a igreja do Ial vivo, coluna e fundamento da verdade. Fazendo link com Filadélfia, que é a outra coluna. E eu já falei que o templo celestial tem quantas colunas? Duas. E quantas portas? Uma porta. E Al-Shalom? E Al-Shalom tem quantas portas? Irmão Rodrigo. Hã? Eu tô calmo. Tem mais aí, mano? Isso, muito bem, 12 portas. Você falou sozinho ou a sua esposa soprou no seu ouvido? Sozinho? Muito bem, são 12 portas. 12 portas, mas o templo celestial são quantas? Chá ou café? Hã? Chá ou café? Café, não. Quantas portas tem o templo, irmão Rodrigo? Tá ótimo. Uma porta. Por isso que a Filadélfia se fala: eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta. Uma porta aberta, é a porta do templo. Eu coloquei diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, só você. Porque o templo, a promessa de Filadélfia é adentrar o templo celestial. Então, ele fala ao mensageiro, que é também celestial, o sumo sacerdote. Por quê? Porque se ele é o ancião na terra, ele tem que ser o sumo sacerdote no céu. Se existe ancião e servos na terra, é porque é a representação na antiga aliança de quê? De levitas e sacerdotes. Estão entendendo? Então, é o link, ó. Quando vocês entrarem na cidade, é uma representação futura. Vocês vão encontrar um homem carregando uma talha, uma bilha, um pote d'água. É o link lá, que nós estamos lá, em Deuteronômio. Vamos lá, em Deuteronômio. Deuteronômio 8:14. 282. Na King James. Deuteronômio 8:14. Deuteronômio 8, Cântico 8. Diz assim, ó. Vamos pegar aqui o versículo 15. Deuteronômio 8:15. Que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões. Quando fala cheio de serpentes e escorpiões, a gente lembra lá de Gênesis. Fala assim, ó, a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Vai produzir serpente e escorpião, só para fazer mal. É o link. A terra vai produzir espinho e abrolho. Vamos lá. Versículo 15. Que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, e numa terra seca e hostil. Ele tirou água da rocha. Para te saciar a sede. Olha aqui, para te saciar a sede. Faz um link com Yalcha quanto? 55. Aquele que tem sede, vinde a água. Yalcha 55. Aquele que tem sede, vinde a água. Você tem que vir a água.
Não é a água que vai a você. Você tem que vir a água. Por isso que ele enviou os discípulos, falando assim, olha, discípulos, vão para a cidade. Vão para a cidade. E quando chegar na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando água. E vocês vão entrar na casa que ele entrar. Que é a casa da mãe dele. A mãe, Filadélfia. Mas para você entrar lá, você tem que ser um igual. Não pode ser um diferente. Você tem que ser um igual. Amamentado nos seios da mãe. Da mãe do filho varão. De Apocalipse 12. Ela que dá a luz primeiro ao filho varão, que é o primogênito. E depois dá a luz a vários outros filhos. Faz um link com Ana. Ana, ela pediu a Iá um filho e fez uma promessa. Qual promessa, irmão Wilson? Não, ela fez uma promessa. Isso. Não precisa ficar emocionado, ficar calmo. Certinho, eu sei que você sabe. Exatamente. Falou assim, olha, se você me der um filho, eu te devolverei esse filho. E ele vai servir na tua casa. Para sempre. Tá vendo? Aí o que aconteceu? Iau deu filho para ela? Deu. Mas ela ficou sem filho? Não. Por que, irmão Magela? Por que ela não ficou sem filho? Porque logo após ela entregou o filho a Iau, ela tem outros filhos, ou seja, a madre dela foi aberta. Exatamente isso. Porque ela cumpriu o voto. Ela cumpriu o voto. Ela pediu e falou, olha, se tu me deres um filho varão, eu vou te entregar na tua casa. É o link com Filadélfia de Apocalipse 12. A mulher que está ali para ter um filho. E ela tem um filho. E porque ela entrega para Iau, por isso que fala assim, foi arrebatado para junto de Iau, foi entregue para Iau, e Iau deu para ela muitos filhos. Por isso que a palavra está falando ali, ó, em Cânticos 8, se você fosse o quê? Meu irmão, mostrando claramente que ele tem irmãos. Ele não é mais um filho único. Ele é sim um filho primogênito no meio de muitos irmãos iguais a ele. Irmão Tiago do irmão Jaime. Por que ele tem irmãos iguais a ele? Isso, exatamente, porque eles amamentam aonde ele amamenta, nos seios da sua mãe, Filadélfia. Então, há uma necessidade de formar irmãos iguais, todos sendo amamentados no mesmo alimento. Não pode ter outro alimento. É a condição de serem os iguais, que na Bíblia King James faz questão de citar os iguais. Gratidão, né? E aí, a gente volta, Deuteronômio 8.
Exatamente. Pode falar. Em Hebreus 2:11 fala assim, ó: assim tanto que santifica quanto os que são santificados, descende de um só. Por essa razão que ele não se envergonha de chamar de irmãos. Ele declara: vou anunciar o teu nome aos meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. E mais, porém nele a minha confiança. E outra vez ele afirma: estou aqui com os filhos que ela me deu. Ele está na condição de irmão, mas depois volta para a condição de pai. Agora, quando a gente vê, fala assim, olha, muitos receberam anjos sem saber. Por quê, hein? Sem saber que era anjo. Porque você olhando para ele ou para ela, come. Eu lembro uma vez que num desses grupos ialdins que a gente fazia parte, eles falavam assim: esse irmão Arthur, ele come feijão igual eu, ele como mesmo. E como mesmo. O que faz a minha diferença para a tua diferença é não tua, que vocês falam igual a mim. Nós falamos o mesmo idioma. Né? Falamos o mesmo idioma. E é por isso que nós nos entendemos. Temos o mesmo espírito e falamos a mesma língua. Por isso que nós nos entendemos. Somos iguais. Somos iguais. Por isso que Daniel 12:1 fala: levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. O seu povo fala a mesma língua e também pensa da mesma forma. Também acredita nas mesmas coisas. Por isso que são seu povo. Voltando lá, Deuteronômio 8. Deuteronômio 8:15. Que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes, escorpiões mortais, e numa terra seca e hostil. Lembra do hostil? Que eu já falei com os irmãos, nós não fomos bem recebidos aqui. Não aqui na casa da irmã, aqui nós somos muito bem recebidos. Eu estou falando nessa terra. É nessa terra que nós não somos. Por quê? Porque todos conspiram contra nós. Até aqueles que deveriam nos chamar de irmãos. Querem nos destruir. Mas ai daquele que tenta destruir a casa de Yahweh. Será destruído. Isso não é uma ameaça minha, essa é uma ameaça de Yahweh. Por isso ele fala, cuidado. E ele fala que a mulher, ela não seja, o quê? Uma mulher caluniadora, que fala mentira, que inventa história para nos derrubar, para fazer os outros não entrarem nessa porta. Porque assim como os fariseus, eles não entravam na porta e nem deixavam que os outros entrassem. Na mensagem de papai, os fariseus, eles não aceitavam a mensagem de papai e caluniavam o que papai fazia e falava. Mentindo, todo tipo de mentira contra papai. Continuando. Ele, Deuteronômio 8:15, no finalzinho. Ele tirou água da rocha para te saciar a sede, que no deserto te sustentou com maná. Olha aqui. Te sustentou com maná, que teus antepassados não conheciam. Que os teus antepassados não conheciam.
conheciam. E aí ele fala, para te humilhar. Aí chega aqui os irmãos e falam assim, eu nunca fui humilhado assim em toda a minha vida. Mas é mesmo, para te humilhar. Por isso que você foi levado ao deserto, para te humilhar, para fazer cumprir essa palavra que está aqui, ó. Foi levado ao deserto, que te sustentou com maná que os teus antepassados não conheciam, para te humilhar, ó, para te humilhar e para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Por isso que Filadélfia, ela exige perseverança. É perseverança no crescimento. Por quê? Porque todo o árduo trabalho que nós temos enfrentado, os anciãos, os servos têm enfrentado, depois, no futuro, a gente vê que aquela obra difícil, aquela obra custosa, gerou um crescimento nos irmãos, uma transformação, que os que estão de fora e não acompanharam isso, pode falar assim, olha, por como que você desenvolveu, como você se tornou outra pessoa, que eu não estou te reconhecendo. Ou seja, versículo 16, que no deserto te sustentou com maná, que os teus antepassados não conheciam, para te humilhar e para provar, para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Portanto, não digas no teu íntimo, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Que você fale que Ial e o braço de Ial que me proporcionou todas essas coisas. Porque o braço, quando fala Micaial, ele é o braço de Ial, já aprendemos. E é o braço de Ial enviado por Ial, e Ial fala através dele, e é por um objetivo comum a todos esses, que pela perseverança permanecem firmes. Ial fez tudo isso para te proporcionar no futuro o teu descanso. Ele te fez cansar para depois te proporcionar o seu merecido descanso. Antes, versículo 18, antes te recordarás de Ial, teu Ial, porque é ele que te dará força, viu? Ele, Ial, que te dará a força e a capacidade para produzir riqueza. Qual riqueza, hein? Que riqueza é essa? Irmão Alisson. Que riqueza é essa aqui? É a riqueza material? Qual riqueza que ele está dando força para a gente conseguir produzir? Irmão Euler. Lembra aqui, irmão, quando falar de riqueza, só tem uma. Qual é essa riqueza, irmão Felipe? Eu imagino que sejam os filhos, né? Exato. A riqueza, irmão, é exatamente isso. A riqueza é o tesouro do templo celestial, os filhos de Ial. Essa que vai ser entregue lá são os dízimos. E os dízimos é dinheiro? Não, o dízimo que vai ser entregue lá são pessoas. É a colheita. É a colheita da terra. Os primeiros frutos que amadureceram. Nós temos a referência
Temos o dízimo, que é as primícias da terra, e nós temos o dízimo dos dízimos, que são as primícias das primícias. Nós já vimos que os 144 mil são o quê? São primícias, eles são dízimos. Mas dentre os 144 mil existe um grupo especial. Que grupo é esse especial entre os dízimos? Irmã, vamos ver. Irmã Patrícia. O cara, os 144 mil, acabei de falar. Falei que os 144 mil são os dízimos. As primícias das primícias. Isso. A primícia das primícias são o quê? São os 96. Isso. Dentre as primícias, existem a primícia das primícias, chamado de dízimo dos dízimos. Aonde está isso, irmão Shaul Paulo? Vamos lá, Números 18. Página 235. Números 18. Números 18, 25. 237. Aqui em Guilherme. Olha aqui. Números 18, 25. Números 18, 25. Eu estou na King James. Números 18, 25 diz: mais tarde disse o mestre a Macha. Quem que é o mestre? Irmão Tiago. Quem é o mestre? O Espírito. Porque a palavra diz que o mestre é o Espírito. Alguém discorda? Não. Alguém discorda que o mestre é o Espírito? Não. Aonde que está essa passagem que o mestre é o Espírito? 2 Coríntios. Vamos lá, 2 Coríntios. 2 Coríntios. Vamos lá, 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios 3,17. 1545. Olha aqui, 2 Coríntios 3,17. O mestre é o Espírito. E aonde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Há liberdade para voltar para casa, tem liberdade para chegar. Agora só que nós estamos fechando agora o nosso exército, porque nós não temos mais tempo. Nós vamos fechar essa porta agora, né? E vamos trabalhar arduamente para que haja o crescimento em graça, ou seja, em atitudes e no conhecimento de Yahweh. Aqui está falando então, o mestre é o 2 Coríntios 3,17. Isso fique claro. Toda vez que está falando o mestre é o Espírito, você lembra. Quando está falando o mestre disse, é o Espírito que disse. Voltando lá. Números 18, 25. Olha aqui. 230. Números 18, 25. Mais tarde disse o mestre a Macha. Viu? Disse o mestre a Macha. E quem é o mestre? O Espírito. Comunicarás o seguinte aos levitas: quando receberdes dos filhos de Israel, quando receberdes dos filhos de Israel, lembra, Apocalipse capítulo 7, os 144 mil, eles são marcados na testa.
E eles são marcados dentre os filhos de Israel. Então, quando está marcando os 144 mil, eles são filhos de Israel. Isso está em Apocalipse 7. Eu estou tendo que ir voltando para quem também está ouvindo o áudio, possa também degustar desse alimento, né? Olha só, vamos lá, Apocalipse 7. Página 1646. Apocalipse 7. Apocalipse 7, versículo, ó, aqui na Bíblia King James, o escritor não, o levita ali, o escriba, ele escreveu um título, ele pôs os 144 mil israelitas selados. Aqui sempre pensou que era aqueles lá, ó, que veste de preto, tá lá em Israel. Não, é os descendentes. É os descendentes. Como é que eu sei que são os descendentes? Quem pode me provar? Irmã Laide. Como é que eu sei que são os descendentes e não são os israelitas lá de Yal-Shalom? Por causa da promessa de Abraão? Tem promessa de Abraão. Mas, como que eu posso pegar? Vamos buscar assim, no texto áureo. O texto áureo. Isso. Daniel 12, vamos lá. Eu quero que você deixe aberto aqui e a gente vai e volta, tá? Daniel 12. Página 1202. Daniel 12, versículo 1. 1202. A gente vai ver, sabe? Ó, Daniel 12, 1. Olha aqui, Daniel 12, 1. Estou na King James, tá? Hoje eu estou só na King James. Naquela época, qual época? Tempo do fim, ou final dos tempos. Naquela época, como é que está aí, como é que o escriba escreveu o título? O final dos tempos. Então, começa falando, naquela época, qual? Final dos tempos. Naquela época, final dos tempos. Micael, o grande príncipe que protege o povo de Ial, se erguerá em benefício dos filhos do seu, em benefício dos filhos do seu, agora eu vou tirar o seu povo, em benefício dos filhos dos israelitas. Em benefício dos filhos dos israelitas. Quando fala filhos, está falando de descendente. A palavra filho significa descendente. Então, a palavra mostra que existe um grupo de israelitas que foi dispersado na terra. Isso está onde? Tiago capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? Tiago 1, 1. Página 1618. 1616. Tiago 1, 1. 1616. Tiago 1, 1. Diz assim: Tiago, servo de Ial, e do mestre, olha aqui, e do mestre Ial Shamashia. Quem é o mestre? O Espírito. Então, Ial Shamashia é o Espírito, porque ele é chamado o mestre. Vamos de novo. Tiago, servo de Ial, e do mestre Ial Shamashia, as 12 tribos
dispersas entre as nações. As 12 tribos dispersas entre as nações. De novo, Tiago, servo de Ial, e do mestre Ial Shamashia. As 12 tribos dispersas entre as nações. As 12 tribos dispersas entre as nações. Está falando com os israelitas lá de Al-Shalom? Não. Está falando das 12 tribos que estão dispersas entre as nações. Que é o link com Apocalipse 7. Apocalipse 7, vamos lá. 1646. Apocalipse 7. Ó. Apocalipse 7, versículo 4. Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos de Israel. Quais tribos? As tribos que foram dispersas entre as nações. Então, as tribos que estão dispersas, os filhos do povo de Ial, ou seja, os descendentes, esses que são chamados, é dentre eles que é escolhido os 144.000. Quando eu falo de 144.000, eu pego em Apocalipse 14, vamos lá. Apocalipse 14, 1. Então olhei e vi. Então olhei e vi. É diferente de olhar e não ver. Então eu olhei e vi. É diferente daquele que olha e não vê. Como o papai falou, né? Com vocês eu falo. Com vocês eu falo abertamente, mas com eles eu falo através de parábolas, para que eles olhem e não vejam. Eles escutam, mas não entendam. Então vamos lá, Apocalipse 14, 1. Então olhei e vi diante de mim o cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000, que ostentavam escritos em suas frontes o nome de seu pai, o nome dele e o nome de seu pai. Presta atenção. Eles ostentavam, eles estavam em pé sobre o monte Sião, e eles ostentavam na testa, que faz um link com Apocalipse 7, aqueles que são selados na testa. Agora, aqui já é um outro momento futuro. Aqueles que foram selados são os escolhidos. São as primícias. E as primícias, elas devem ser entregues aonde, irmão Wilson? No templo. Porque trazei todos os dízimos para a casa do tesouro. Trazei, está Malaquias 3,10, trazei os dízimos. São pessoas, não é dinheiro, porque dinheiro pouco vale. O que importa para Ial são as pessoas, seus filhos. Esse é o verdadeiro tesouro. E quando refere ouro e prata, a gente já falou. Ouro são os filhos celestiais. E a prata, os descendentes de Adão. Por isso que faz um link com Colossenses 1,15. Ial reconciliou através do seu sangue os seres da terra e do céu, fazendo o link, o ouro e a prata. Ok? Então, continuando aqui.
Apocalipse 14, versículo 2. Ouvi então o som do céu, como um barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. Arpistas que tocavam suas harpas. Faz um link com Salmo 137. Aqueles que estavam aprisionados em Babilônia, eles fizeram o quê? Pegaram as suas harpas e colocaram aonde? Penduraram aonde? Nos salgueiros que haviam lá. E falaram assim: os nossos opressores nos pediam canções dizendo: entoai-nos um dos cânticos de Sião, dizendo: entoai um dos cânticos de Iau. Mas como eu posso cantar o cântico de Iau em terra estrangeira? Agora esses aqui voltam para sua casa. E agora eles não dependuraram a harpa sobre os salgueiros. Eles estão tocando, adorando a Iau, mas no céu e não na terra. E ele fala: ouvi um som do céu com barulho temporal, o estrondo de grande trovão. O som que ouvi era de arpistas que tocavam suas harpas, entoavam um cântico novo. Como assim entoavam um cântico novo? Como é que é isso? Entoar um cântico novo? Irmão Fábio Júnior. O que é entoar um cântico novo? O que é entoar? O que é cântico? Você, Fábio Júnior, sabe de cântico. Não é possível que Fábio Júnior não sabe o que é cantar, ué. Não sabe nem o que é cântico. Então, entoar o cântico é cantar. Cantar um cântico novo é um segredo que está falando. O que é o segredo? Está falando assim: olha, eles estão cantando um cântico que eles nunca cantaram antes. Se eles nunca cantaram antes, é porque eles já cantaram lá. Ficaram um longo tempo sem cantar lá, e quando voltam para cantar de novo, não estão repetindo a música, estão cantando um cântico que nunca eles cantaram antes lá. Se eles nunca tiveram lá, então não seria um cântico novo. Qualquer cântico que eles cantavam era novo. Mas se está falando que eles estão cantando um cântico novo, é porque aquele cântico que eles estão cantando de retorno, eles nunca cantaram antes. Isso são os segredos da Escritura. Os segredos. E eu estou tendo que mastigar a comidinha bem mastigado para você entender. Volta lá. Apocalipse 14. Ouvi o som. Viu, irmã Patrícia? Não está sabendo nem que entoar um cântico novo, minha irmã? Dedica atenção para esse menino, tá? Vamos lá. Versículo 3. Entoava um cântico novo diante do trono e perante os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes é um querubim. Qual é esse querubim aqui, irmão Tiago? Gabriel. Que é o trono, né? E ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se sujaram, vou traduzir, com mulheres. Não se sujaram, mostrando que as mulheres, elas têm uma capacidade de sujar, a não ser Filadélfia, que é fiel. A mulher fiel. Filadélfia é a mulher fiel. É o exemplo de mulher. Por isso que fala assim, olha aqui, ó. Dentre as mulheres, essa aqui é especial.
Filadélfia. E ela é escolhida. E ela é escolhida. E através da sua maternidade ela é salva. Quando fala através da sua maternidade ela é salva, como é que ela é salva, irmã Marta? Irmã Marli, perdão. Lembra de Apocalipse 12? Uma dica. É uma mulher que ela tem o quê? Está vestida com o sol. Nós já fizemos o link. Que a mulher vestida do sol faz o link com o quê? Vestida com a salvação. Nós vimos lá. Quem é essa mulher vestida com a salvação? É o link. Então ela está vestida com a salvação. Significa o quê? A roupa dela é a salvação. Que roupa bonita. Que shopping que ela comprou. É assim? Não, está vestida com salvação. Ela foi salva, é isso que quer dizer. Essa mulher foi salva. E ela está apoiada os pés sobre o quê? Sobre a lua. Então ela está bem firmada sobre a lua. A lua é representação de quem? Micael. E o sol? Yalcha. Porque a plenitude do Espírito. Quando o candelabro for aceso, não se coloca o candelabro debaixo da cama, mas no velador, no lugar alto, para iluminar toda a casa. Que casa? O templo celestial, mostrando claramente que é levantado um candelabro da terra para o céu. Levantar-se-á Micael. Ele vai ser aceso. Por enquanto ele está somente com uma haste, né? Qual é essa haste aqui? O temor a Yahweh. O temor a Yahweh. Apocalipse 14. Tudo isso para chegar aqui. Ó, versículo 4. Estes são os que não se macularam com mulheres, são virgens. Esses que seguem o Cordeiro. Viu aqui? Esses que seguem, né? Seguiu. Ó, quando você seguiu. Só que esse aqui, a palavra-chave, que eles são primícias. Eles não são a primícia das primícias, mas a primícia das primícias é tirado dentre as primícias. Vamos lá. Apocalipse 14, 4. Estes são os que não se macularam com mulheres, são virgens, são os que seguem o Cordeiro onde quer que vá, foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a serem oferecidos aí ao Cordeiro. Eles são os primeiros. Quando falo os primeiros, são os primeiros frutos que amadureceram, os primeiros frutos que foram tirados da terra. Só que, na lei, a lei mostra que dentre os primeiros frutos, existe os primeiros dos primeiros. Está em Números 18. Vamos lá, volta lá. Nós não vamos estender não, tá, irmãos? Nós já vamos concluir, mas por isso que a gente precisa dar atenção. Número 18. 2.237. Tudo isso também é um ruminar, juntando as peças. Números 18 quanto? 18, 25, que eu comecei. Olha aqui. Mais tarde disse o mestre a Marcha. Disse o Espírito a Marcha. E o Espírito é Yalcha, ok? Comunicarás o seguinte aos levitas. Quando receberdes. Olha aqui. Tem gente que, quando eu falo as coisas, fica me duvidando. Quando eu vi o cordeiro tem 7 chifres. O cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos, enviado em toda a terra. Faz o link com o Espírito de Yahweh na plenitude, que são 7 hastes. Quando fala, e os olhos dele são chamas de fogo, fazendo o link aos 7 olhos
que são 7 tochas de fogo. Eu vi os olhos dele, e os olhos dele são chamas de fogo. Faz o link. E o cordeiro tem 7 olhos, que são os 7 espíritos de Yahweh. Se a plenitude do espírito habita nele, é porque ele é o espírito em pessoa. Entendeu? Então, o sumo sacerdote Yahushua, ele tem a plenitude. Neste momento, não. Mas ele vai retornar a ter. Quando papai falou, não se acende o candelabro e coloca debaixo da cama. Se acende o candelabro e coloca no velador, no lugar mais alto da casa. E a casa é o templo. Ok? Então ele volta para essa condição em breve. No nome de Yahushua. Volta lá. Por isso que eu tenho que estar sempre parando. Por isso que a mensagem tem que ir devagar. Números 18, 25. Mais tarde disse o mestre a Masha: comunicarás o seguinte aos levitas: quando receberes dos filhos de Israel os dízimos que vos dou como herança da parte deles. Ó, ele está falando aqui, eu vou entregar para vocês, levitas, que vocês que servem no templo, vocês que servem no templo, eu vou entregar para vocês o quê? As primícias, o dízimo. Aí o que vocês vão fazer com o dízimo? Separareis a parte de Al, o dízimo dos dízimos. Então, ele está falando assim, olha, eu vou separar dentre os filhos de israelitas os primeiros, e dentre os primeiros eu vou separar o que é dízimo dos dízimos. E o dízimo dos dízimos é entregue ao sumo sacerdote. Olha aqui, diz assim, versículo 27, essa contribuição especial será considerada equivalente à do trigo retirado da eira, o terreno de chão batido e do vinho tirado do lagar, e o tanque de prensar uvas. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Ial, de todos os dízimos. Ou seja, dos dízimos que vocês vão receber dos dízimos, vou tirar os dízimos. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Ial de todos os dízimos que recebedes dos filhos de Israel. Dareis o dízimo dos dízimos ao sacerdote Arão, aquilo que houver separado para o mestre. De todas as ofertas que receberdes, tirareis a parte de Ial, do melhor, fala comigo, do melhor de todas as ofertas retirareis a parte sagrada. Tu lhes ordenarás, quando houver separado o melhor, todas essas dádivas serão para os levitas, como se fosse produto da eira e produto do lagar. Podereis comê-las em qualquer lugar, vós e a vossa família, e o vosso salário pelo vosso serviço na tenda do encontro, quer dizer, no templo celestial. Esse é o teu salário. Esses seus filhos, este é o teu salário de todo esse esforço que você teve. Esse será o teu salário. Então, amados irmãos, quando nós estamos falando a respeito das primícias, os dízimos, dentre os dízimos que vão ser colhidos depois, tem aqueles que vão ser tirados antes.
aqueles dízimos, as primícias, vão ser retirados durante a tribulação. Mas a primícia das primícias vai ser tirado antes. Por quê? Porque é por isso que Yahweh vai repreender o devorador. Vamos lá, Malaquial 3:10. Malaquial 3:10. Malaquial 3:10. Página 1267. Então, não tem aqui uma palavra profética. Separar o melhor será colhido. Isso. Quando tiver separado, o melhor será colhido e entregue ao sumo sacerdote. Essa é a parte dele e também dos levitas. Esse é o tesouro da terra. Ó, quando fala assim, irmãos, olha aqui. Quando a Malaquial 3, olha só, presta atenção. Malaquial 3, versículo 6. Em verdade, eu e Yahweh, o mestre, não mudo. Olha aqui. Aqui ele já está na condição de Yahweh. Eu e Yahweh, o mestre, não mudo. Por essa razão, vós, os filhos de Israel. Ó, para começar, Jacó nunca foi chamado de enganador, tá? Jacó não significa enganador. Nenhuma mãe dá um nome para o filho falando assim: meu filho, você chama enganador. Isso é invenção de denominação, tá? É Yaakov, não tem nada a ver de enganador, tá? Então, nenhuma mãe claro, né, irmã? E mamãe aqui. Quem é mamãe? Levanta a mão. Você vai dar um nome pro seu filho? Eu vou dar um nome pro meu filho que eu amo tanto, de enganador. Não, isso é mentira. Mentira, invenção de denominação. Tá? Uma vez eu estava vendo aquele que segura o calcanhar. O significado é aquele que segura o calcanhar. Tá? Aquele que segura o calcanhar. Porque segurou o calcanhar do irmão. Porque segurou o calcanhar do irmão antes de nascer. Mas não está falando nada de enganador, não. Tá? Significa aquele que segura o calcanhar. Vamos lá. Diz assim, ó. Malaquial 3:6. Em verdade, eu e Yahweh, o mestre, não mudo. Por essa razão, vós, os filhos de Israel, não sois completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados, vós desviastes das minhas leis e não as obedecestes. Agora, pois, voltai para mim. Voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros. Afirma o mestre dos exércitos. O que é o mestre dos exércitos? Quem que é o mestre dos exércitos, irmão Wilson? Quem que é o mestre dos exércitos? Irmão Wilson. Quem é o mestre dos exércitos? É Micael, irmão. Ele que não é o arcanjo que anda com seu exército. É aquele que peleja todas as batalhas, não é? Então, aqui está falando: agora, pois, voltai a mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o mestre dos exércitos. Todavia me indagais, mas de que devemos nos arrepender? Pode um ser humano roubar algo de Yahweh? No entanto, estáis me roubando, e ainda ousais questionar? Com que te roubamos? Ora,
nos dízimos e nas ofertas. Quer dizer, vocês estão retendo os meus tesouros. Aonde que eles estão sendo retidos, irmã Iraci? Nas denominações em Babilônia. Vocês estão me roubando. Lembra lá que os cálices de ouro estavam lá em Babilônia? Por quê? Foi tirados do templo celestial, terreno, vamos falar assim, o templo que foi demolido, né? O templo foi demolido, saqueado, e eles levaram os utensílios do templo para Babilônia. É o link. Vocês estão me roubando, porque vocês roubaram os utensílios do templo. Não está falando de dinheiro, irmãos. Pregação de denominação, falando assim, trazei a riqueza, os dízimos, a casa do tesouro. Desde quando está falando em plural? Quando tem casa do tesouro, casa de Ial, casa do tesouro, casa de Ial é uma só. Não tem vários templos. É um templo celestial com uma única porta. Então, continuando aqui, diz assim: estais debaixo de grande maldição, porque me roubais. A nação toda está me roubando. Qual nação que está roubando ele, irmã Ana, do Bruno? Qual nação está roubando ele? Presta atenção. Aqui nós estamos lendo. Está falando que tem uma nação que está roubando os dízimos e as ofertas. Qual nação que está roubando os dízimos e as ofertas desse que é o mestre dos exércitos? É os israelitas. Você se aprendeu em denominação. Você sabe que não é. Eu dei a dica para a irmã Iraci agora. Perguntei, aonde os dízimos e as ofertas estão sendo retidos? Aonde? Qual nação? Babilônia. Então é Babilônia que está, o quê? Me roubando. Olha aqui, vamos ler isso aqui de novo. Versículo 8. Pode um ser humano roubar algo de Ial? No entanto, está me roubando. E ainda ousais questionar. Como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estás debaixo de grande maldição. Por que me roubais? A nação toda está me roubando. Qual nação? A babilônica. Por quê? Porque faz o link que a vinha, ela foi tomada daquele que é de direito. Me roubaram a vinha. Então, quando roubaram a vinha, roubaram com tudo que tem ali nelas, com fruto. Entendeu? Então está falando assim, enquanto a nação babilônica estiver segurando os meus dízimos e as minhas ofertas, que é as minhas primícias, vocês, Babilônia, estão debaixo de grande maldição. Continua. Versículo 9. Estais debaixo de grande maldição, porque me roubais. A nação toda está me roubando. Você viu que está falando lá? Olha, levai o dízimo a Arão, o sumo sacerdote, da parte que é de Ial. Entregai a ele. Aí ele continua. Versículo 10. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo. Aqui faz o link, falando que é ao templo. Está falando aqui as igrejas evangélicas? Está falando as sinagogas de Satanás? Não. Está falando ao templo, no singular. Só tem um. Como só tem uma porta.
Aí ele fala: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, ao depósito, a fim de que haja alimento em minha casa. Por quê? Porque esses grãos que amadureceram primeiro, referido como trigo, eles são alimento. Eles podem alimentar as pessoas. Aí ele fala: e provai-me nisto, assegura o mestre dos exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e não vos derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguirei guardá-las todas. Fazendo claro, se vocês liberarem os dízimos que estão retidos pela nação babilônica, e quando os meus dízimos estiverem no meu depósito, aí eu vou abençoar essa terra. Vocês não mais estarão debaixo de maldição, debaixo da administração do administrador infiel. Vocês não estarão mais debaixo de maldição. Espero que vocês tenham entendido. Aqui, ó, versículo 11. Já vou, minha irmã. Diz assim: também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto. Promete Yahvé dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa. Promete o mestre dos exércitos. Aí, ele está prometendo, fazendo uma promessa, e ele jura por aquele que vive para sempre, né? Que isso será cumprido. Então, quando aqui está falando de dízimo e oferta, está falando de primícias, e está falando de dízimo dos dízimos, entendeu? Que nunca foi dinheiro, sempre foi grãos. Na antiga aliança se entregava os grãos que foram colhidos, que já estavam maduros para ser colhidos, e uma parte é separada para o sumo sacerdote. Isso aponta para o final dos tempos, para uma colheita não de grãos de trigo em sentido literal, mas numa representação de uma colheita terrena, de pessoas amadurecidas. Por isso que é a necessidade de crescer em graça e conhecimento, amadurecer, crescer e amadurecer. Porque quando você cresce e amadurece na palavra de Yahvé, você não é levado a vento de doutrinas. Porque a palavra fica cravada no seu coração como o entendimento. Quando você compreende a Escritura, e você entende a interpretá-la pelos seus links chave cadeado, a palavra se torna clara para você. Está vendo aqui o dízimo que está falando? Ó, eu vou repreender o devorador que vai ser lançado na terra. Esse devorador que vai ser lançado, porque quando Micael subir com seu exército, vai jogar 1/3 das estrelas do céu, junto com o administrador infiel sobre a terra, eles são devoradores. Eu vou repreender esse devorador para que ele não consuma o fruto da terra. Isso vai acontecer quando eu tiver com os meus dízimos dos dízimos dentro do meu depósito.
precisava voltar um pouquinho para explicar para os irmãos, que eu vejo que os irmãos muitas vezes estão ainda muito imaturos, né? Eu vi que ontem o irmão teve um pouco de dificuldade, o irmão Marco Beethoven, os irmãos estavam com dúvida a respeito do primeiro Adão e o último Adão, ou o segundo Adão, né? Porque ali está fazendo um link, irmão. Você sabe que o primeiro Adão celestial é quem? Ial visível. Mas quando ele está falando sobre a referência da terra. A terra, na terra, na terra, na terra. Então na terra houve o primeiro Adão terreno, que é o Adão, que foi feito do pó da terra. Quando fala de Ial visível, ele foi feito do pó da terra, irmã Leidiane. Mais alta. Ele foi gerado na luz. Na luz inacessível. Ele foi gerado na luz inacessível, né? E veio e foi implantado na barriga, né, de Miriam. Então, quando fala o primeiro Adão celestial, é Ial visível. Mas não está falando do primeiro Adão celestial, está falando do primeiro Adão terreno. É terreno. E o segundo, ou último, esse é celestial, ele vem depois do Adão terreno. Então esse que é celestial, ele vem da luz inacessível. Foi lá que ele foi gerado. Então, quando está referindo ali a palavra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 em diante, não está falando do Adão celestial, está falando do Adão terreno. O primeiro Adão terreno. O primeiro Adão terreno. E o último Adão celestial que vem na terra. Agora, quem foi feito primeiro? Foi feito o Adão celestial. Entendeu? Então não tenha confusão nisso, é muito simples. Ali está referindo quando que veio a terra. O segundo Adão veio à terra depois do primeiro. O segundo Adão é Adão celestial, veio depois do primeiro, porque o primeiro foi o primeiro. E quando fala vir à terra, está falando, não é vir à terra como ser celestial, é vir à terra como homem, terreno. Só que ele é celestial, mas ele vem depois. E ele se torna um homem natural. Ele se torna um homem natural. Por isso que ele é referido ali como segundo Adão. Por que refere segundo Adão? Por quê? Porque faz o link, irmãos, faz o link como sendo Adão. Não foi Adão que pecou, entendeu? Mas foi Eva. E quando faz o link sobre isso, faz o link do quê? Faz o link que a igreja, ela se casa com o Adão celestial. Se cumprindo, falando assim, a palavra que diz: o teu marido será o teu criador. Por quê? Porque a igreja saiu de dentro do homem celestial. Entendeu? Aonde que está escrito: o teu marido será o teu criador? Yalcha 54, vamos lá, para acabar. Página 986. Versículo 5. Capítulo 986. 54:5, ó.
Diz assim: não temas, porque não tornarás a ficar envergonhada. Jamais te sentirás humilhada, porque não ficarás constrangida. Em verdade, hás de esquecer a condição vexatória da tua juventude, e não te recordarás mais da humilhação da tua viuvez, pois o teu Criador é o teu esposo, Iau, o mestre dos exércitos. É o seu nome. É o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado o Iau de toda a terra. O Iau de toda a terra. Versículo 6. Irmão, sim. Versículo 6. Olha aqui, presta atenção. O Eterno te chamará de volta. Chamar de volta para onde, irmão Davizinho? Chamar de volta para o templo. Chamar de volta. Saiu de lá, veio aqui, agora volta para lá. O Eterno te chamará de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou jovem tão somente para ser rejeitada, diz o seu Iau. Por breve momento eu te abandonei, mas com profunda compaixão eu te farei retornar. Assim seja. Gratidão. Então, irmãos, como eu já falei, essa mensagem, ela é única. Você não pode procurar. Não vai encontrar, não. Essa mensagem de Filadélfia, ela é única. Essa é a palavra de esperança. Quando você vê, eu vi os 144 mil cantando um cântico novo. Cântico novo. Me explica então, como assim? Nunca teve lá, qualquer cântico cantar novo. Não, porque estava lá. E é por isso que fala, eu te rejeitei. Mas como uma mulher repudiada, eu tive compaixão de ti, te chamo de volta. Né? Assim seja. Essa é a esperança nossa, meus irmãos. E como eu falei com vocês, nós estamos crescendo cada dia mais. Breve nós vamos embora. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço de Iau? Né? Ali você vê que são dois, por isso que fala, quem creu em nossa pregação, mostrando a alma e o espírito. Antes falavam, cada hora no seu tempo. Quem creu em nossa pregação. Por isso que é o link lá com Gênesis 1, que fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, imagem e semelhança, junto criando o homem. Assim seja? Assim seja, gratidão. Vamos concluir então, no nome de Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja, Deus.